Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do Active Directory. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e Active Directory. Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso. Estamos aí no módulo 2, onde estou abordando sobre fundamentos de redes baseadas no Windows. E nessa primeira lição, nós vamos fazer uma retrospectiva dos modelos de aplicação utilizados nas empresas desde décadas atrás, quando o modelo predominante era um modelo baseado no mainframe e terminal burro, isso antes da época de surgirem os PCs, até a época atual, que é todo baseado na web, onde o cliente das aplicações, em sua grande maioria, virou um navegador. Ou as apps de dispositivos móveis. Vocês vão entender, até no primeiro momento, vocês podem perguntar, Júlio, mas por que isso tem a ver com o curso de Windows Server? Qual a importância disso? Por que eu, como profissional que vou administrar servidores com o Windows Server 2012 e o Active Directory, preciso conhecer isso? Para entender exatamente qual o papel, qual a função de um servidor com Windows Server em uma rede de computadores. Quando você for administrador em uma rede, você não vai ter que lidar somente com o Windows Server propriamente dito. Você vai ter que lidar com as soluções que a empresa precisa. E essas soluções envolvem não só servidor de arquivo, servidor de impressão, mas também servidores de aplicação, de banco de dados. E aí que entra a importância dessa aula que eu estou começando aqui com vocês. E espero poder passar para vocês bem claramente esses diferentes modelos. Muito bem, o que nós vamos ver nessa nossa aula? No princípio, um modelo centralizado baseado no mainframe, né? E aí começaram as críticas a esse modelo, ao custo envolvido, a questões de como a empresa, poxa, mainframe, as empresas não tinham mainframe, elas contratavam, alugavam espaço, processamento nos mainframes de empresas especializadas. Então os dados da empresa não estavam dentro da empresa, estavam no mainframe nessa empresa terceirizada. E aí começaram a surgir questionamentos em relação a isso. Aí começaram o pessoal a criticar e criou o chamado modelo cliente-servidor, que a promessa era de ser uma maravilha, o cliente-servidor de duas camadas. Nós vamos estudar nessa lição. E aí nós vimos que no mainframe não era tão ruim assim, que o cliente-servidor de duas camadas trouxe junto consigo, com esse modelo de brinde, um caminhão bem grande de problemas e um custo absurdamente elevado. Mas faz parte da evolução. Aí, com base nisso, queriam tirar no mainframe, queriam ter os dados dentro da empresa. Só que não queriam o custo e os problemas do modelo em duas camadas. Começaram a surgir soluções para melhorar esse modelo. E aí que surgiram os modelos em 3 camadas, que já foi uma grande luz no fim do túnel. Aí já na época em que a internet tinha surgido e com base nas ideias e na estrutura da internet, e mais aperfeiçoamentos das aplicações em 4 ou mais camadas, que é o que nós temos hoje em dia. E aí vocês vão ver que à medida que eu vou explicando e vou falando, vocês vão dizer, mas o Júlio não está batendo bem. O que aconteceu é nós saímos do mainframe, um modelo centralizado, descentralizamos totalmente no cliente-servidor e agora estamos voltando para o modelo do mainframe. Vou fazer uns comentários com vocês, vocês vão ver que é quase isso. Que a ideia é ter o que tinha de bom no modelo do mainframe e o que tem de bom na proposta de descentralização das aplicações e dos dados. E o mais importante, onde o Windows Server 2012 entra nessa história, tá?
Então aí que nessa primeira lição eu vou apresentar esses modelos todos, e na próxima lição que eu vou detalhar com vocês aonde que o Windows Server 2012 entra nessa história. Repito para vocês, antes de assistir os vídeos de qualquer módulo, por favor, por gentileza, eu peço encarecidamente, leiam antes o PDF do módulo. Se você não gosta de ler, você está com um problema sério. Profissional de TI tem que ler muito. Profissional de TI que só assiste vídeo é um profissional superficial, porque só com vídeo não se tem uma aprendizagem realmente aprofundada, detalhada, principalmente da teoria. Então, se você primeiro lê o PDF e depois vir assistir os vídeos do módulo, aí sim você vai ter um aprendizado com profundidade, detalhado e principalmente consolidado, ou seja, você aprende e lembra do que aprendeu. Só assistir vídeo, tutorial, você entende na hora, daqui uma semana não se lembra mais do que assistiu e do que fez. Tá legal então? Vamos lá, eu vou abrir o PDF deste módulo aqui e vou explicando para vocês toda essa história aí do MyFrame ao modelo de 4 camadas. Vamos ao nosso estudo então, vamos lá. Muito bem, estou aqui no nosso material de apoio do curso e vamos começar a passear por esses modelos. Aqui eu fiz um diagrama que foi o modelo dominante até meados da década de 80, até início dos anos 90 e até um pouco mais. Tá? Esse foi o modelo dominante, porque era uma época que, mesmo que já tenha surgido a internet no início dos anos 90, já tenha surgido a web, navegadores, as conexões eram muito ruins e muito caras. Pra vocês terem uma ideia, eu fui funcionário concursado da Receita Federal durante 12 anos. Aí, quando eu passei no concurso, eu fui chamado para trabalhar no início de 1995. Eu trabalhava na delegacia, onde tinha 32 terminais desses. Não eram computadores, eram aqueles terminais burros que a gente chamava, porque ele só tinha teclado e um monitor, não tinha nenhum processamento nele, nada. É como se ele fosse uma extensão do MyFrame. Então eram 32 terminais para comunicar com o MyFrame, que estava numa empresa que prestava serviço para a Receita lá em São Paulo, e o link de comunicação, essa chamada linha de dados, era de 19.2 KB. Não se falava em linha de mega na época, era 19.2, 64, 128 já era um luxo e custava uma fortuna por mês. Tá? Então, na época que eu trabalhei, que eu entrei para a Receita, nós ainda tínhamos muitos aplicativos baseados nesse modelo, onde tinha o terminal burro, tinha esse equipamento aqui que era um multiplexador, que dividia o tempo da linha igualmente entre todos os terminais. Um pouquinho do tempo para ti, um pouquinho para ti, um pouquinho para ti, um pouquinho para que todos pudessem usar. E o modem, que era que fazia a conexão com a linha de dados, até conseguir conectar no MyFrame, que estava na outra extremidade lá. Esse era um modelo baseado no MyFrame, um computador de grande porte, e aí era grande porte mesmo, tinha computador que era um prédio inteiro. Não era incomum ter MyFrames refrigerados à água, de tão grande o porte que eles eram. Então tinha todo um sistema de refrigeração do computador, das peças dele à água, como se fosse um radiador realmente, né? E uma empresa que era dona do MyFrame prestava serviço para várias outras empresas. Então, em um único MyFrame poderiam estar hospedados os sistemas e os dados de diversas empresas, que era muito caro para uma única empresa comprar o MyFrame, e além disso ela não iria usar toda a capacidade do MyFrame. Então não teria por que ela arcar com um custo enorme, sendo que ia usar 1%, 2% da capacidade do MyFrame. E a empresa que prestava serviço, aí sim, ela comprava o MyFrame e alugava, hospedava no MyFrame os aplicativos e dados de várias empresas e cobrava um aluguel mensal de acordo com a quantidade de espaço em disco usado, a quantidade de dados trafegados na linha e a quantidade de processamento e memória utilizada. Então era aqui o MyFrame, localizado lá na empresa que prestava o serviço, sistemas, aplicativos, dados, tudo instalado no MyFrame, e os terminais burros simplesmente era uma maneira do usuário poder acessar. Então o usuário ligava o terminal burro, aparecia uma tela para ele botar o nome de usuário e senha, ele colocava, conectava no MyFrame e pelo nome de usuário e senha era carregado um menu
com os aplicativos aos quais ele tinha acesso. Era aquele famoso terminal com fundo preto e letras verdes. Tá? Muito utilizado foi antes do surgimento dos PCs, dos computadores de mesa, os personal computers. Quais que eram as vantagens desse modelo do MyFrame? A principal vantagem é que todo o aplicativo era instalado aqui no MyFrame. Você imagina, a Receita tinha na época quase 20 mil funcionários, entre técnicos, auditores, auxiliar administrativo e todo o pessoal que trabalhava nas centenas de unidades da Receita no Brasil. Vamos supor que tinha um aplicativo lá de consulta do CPF, que todo mundo tinha acesso e utilizava. Agora vamos supor que mudou a interface, mudou esse aplicativo. Bastava atualizar ele no MyFrame e automaticamente os 20 mil funcionários, a próxima vez que fossem acessar, já acessariam a versão atualizada. E assim, imagina, dezenas, centenas de aplicativos, né? Usado por dezenas, centenas, milhares de funcionários. Então tinha essa grande vantagem que a atualização era de maneira centralizada, a administração de segurança era de maneira centralizada, poderia configurar quais os níveis, você criava grupos, né? Por exemplo, dentro da Receita tinha lá a seção de atendimento ao público, seção de fiscalização, seção de arrecadação, seção de tributação e assim por diante. Então, se o usuário trabalhava na tributação, ele tinha que ter acesso a determinados sistemas. Se ele trabalhava no atendimento ao público, eram outros sistemas. Então, quando você criava um usuário, você já atribuía um perfil para ele, incluía ele num determinado grupo, e ele ia herdar, ia ter acesso a todas as aplicações daquele grupo, daquele perfil. Então, muito mais fácil de administrar. Claro que tinha também desvantagens. O primeiro é custo. Essa brincadeira não era barata. Você ter aluguel e hospedar os seus sistemas em MyFrame não era barato. As linhas de dados na época custavam os olhos da cara, uma verdadeira fortuna. Eram muito ruins, velocidade péssima e caíam a todo momento. 30%, 40% do meu trabalho numa determinada época foi ficar monitorando a linha e ligando para o suporte para ver o que estava acontecendo. O pessoal dava um enter no aplicativo lá e saía tomar um cafezinho até trocar a tela. Então tinha momentos que realmente estava inviável o uso por questões relacionadas à velocidade da linha. Então essas eram as desvantagens, e uma desvantagem que o pessoal de TI começou a colocar é que todos os dados, todos os teus sistemas, tudo aquilo de que o teu negócio depende para funcionar estava na mão de terceiros e bem longe de casa. Então, se essa empresa falisse, se essa empresa fosse irresponsável e perdesse os seus dados, você só poderia entrar na justiça e aguardar alguns anos para ver o que dava, mas enquanto isso a tua empresa estaria completamente parada e iria à falência. Então era um risco grande essa questão dos teus dados, tudo que é vital para o funcionamento da tua empresa está hospedada na mão de terceiros. E aí começou-se a questionar esse modelo, que era um modelo centralizado baseado em MyFrame. E aqui no material eu coloquei para vocês, comentei bastante, e aqui eu reforço as vantagens que tínhamos desse modelo. Gerenciamento e administração centralizada, né? Os programas e os dados todos ficavam instalados no MyFrame, então ficava mais fácil. Os próprios técnicos da empresa que alugavam o MyFrame para você, eles faziam toda essa administração, incluindo backup, atualizações do sistema operacional, configurações de segurança, tudo era feito centralizadamente. Atualização das aplicações, tudo de maneira centralizada e rápida. Então, mudou uma aplicação lá, tinha uma opção nova no menu, uma tela nova, você instalava no MyFrame e não interessa se era 1, 10, 100 ou milhares de usuários que acessassem a aplicação, eles, quando fossem acessar, iriam acessar a versão atualizada. Um ambiente mais seguro, tanto física quanto logicamente, porque ele estava dentro de um prédio especializado para ter o MyFrame, com segurança física e com segurança lógica, com toda a proteção necessária. E facilidade para atualização de sistemas, que eu já comentei com vocês. Atualizava no MyFrame, todos os terminais que acessassem estariam acessando a versão atualizada. Teve uma variação desse modelo que surgiu quando começaram a surgir os computadores.
Lá, quem é mais antigo, quem tem aí mais de 40, como é o meu caso, estou quase nos 50, lembra que tinha lá os 286, depois os 386, 486, e esses computadores começaram a ser instalados nas empresas, na época com o Windows 3.1, depois o Windows 3.11, que era o Windows for Workgroups. O Edu até comentou com vocês na introdução do curso aí, sobre a história de evolução do Windows. Então o Windows 3.11 vinha com mais facilidade para você colocar os computadores em rede. Então você colocava os computadores em rede, ligava a rede através de uma linha de dados com o provedor do MyFrame, e lá no Windows você instalava um programinha que era um emulador de terminal. Era um programa que emulava como se fosse as funções daquele terminal burro antigo. Era chamado terminal TN, T de tudo, N de nada, TN3270. Emulador TN3270. Vocês procurarem no Google, até hoje existem programas emuladores para terminal TN3270. Então, com esse programa, o usuário conseguia, você configurava lá no programa o número IP de acesso aqui, e aí quando você conectava, e alguns outros parâmetros de conexão, né? Conectava, ele pedia o logon e a senha do usuário, o usuário informava e estava lá com acesso a todos os sistemas da empresa. Então já foi uma evolução e foram os antigos terminais burros, foram substituídos por computadores PCs. Na época, os primeiros que a gente instalou, quando eu trabalhei na Receita, foram computadores 486, logo depois vieram os primeiros Pentium, e dentro do Windows tinha um programinha que emulava terminal para acessar os sistemas que estavam no MyFrame. Então continuava o mesmo modelo, apenas ao invés de ter um terminal burro, tínhamos um computador com Windows, onde tinha um programa emulador de terminal e tinha outros programas que os usuários precisavam, Excel, Word, o Access e assim por diante. Muito bem, esse foi o primeiro modelo baseado em MyFrame, só que aí o pessoal começou a questionar esse modelo. Começaram a dizer que o custo era muito elevado, e aqui até de maneira, até eu colocar entre aspas, deveria ser de maneira irônica e sarcástica, colocar entre aspas e em itálico. Ou pelo menos as pessoas achavam que o custo do MyFrame era muito elevado, né? Até descobrirem o chamado custo total de propriedade do modelo cliente-servidor, que é o modelo, a evolução, entre aspas também, que nós vamos ver logo em seguida, que trouxe uma série de problemas e custos não inicialmente previstos. Mas um dos argumentos do pessoal que pleiteava contra o chamado modelo centralizado baseado em MyFrame era o custo elevado. As linhas de comunicação no Brasil apresentavam problemas seríssimos de velocidade e a qualidade e de qualidade. Comentei com vocês que ficavam caindo a todo momento e custavam uma fortuna por mês. Isso, pessoal, era a época em que a Embratel não tinha sido privatizada. Tudo estava na mão da Embratel, tudo estava na mão do governo e nós não tínhamos opção, não tinha concorrência. Eram linhas de custo absurdo, qualidade absurdamente ruim e era o que tinha, não tinha opção, como temos hoje em dia. Tá? Não que hoje em dia as linhas estejam uma maravilha, mas já melhoraram consideravelmente, os custos caíram, né? E hoje aí conexões de 20, 30, 50 mega em casa, em que você consegue assistir vídeo muito tranquilamente pela internet, são realidade aqui no Brasil. Tá? Além disso, a dependência da linha de comunicação era completa, ou seja, se a linha ficava fora do ar, o que acontecia? Ninguém mais acessava sistema nenhum. Tá? Mesmo sendo terminal burro ou sendo um emulador terminal, se desse problema na linha aqui, ó, todo mundo sem sistema. Quem tem mais idade aí também está acostumado. É aquela época em que você chegava lá no INSS ou em outro órgão público e o pessoal dizia, ó, estamos sem sistema. Depois de 2 horas esperando na fila, chegava a tua vez de ser atendido, ó, sinto muito, mas estamos sem sistema. O que eles queriam dizer com isso? A linha de comunicação estava fora e não tinha como acessar os sistemas do órgão público ou da empresa. Final da década de 80, início dos anos 90, os computadores padrão PC começaram a se tornar uma realidade. Aquele sonho que o Bill Gates tinha em um computador na mesa de cada funcionário, na mesa de cada pessoa em casa, começou a se tornar realidade. Eles começaram a baratear, as empresas começaram a investir e comprar PCs. E aí começou-se a questionar bastante o modelo baseado no MyFrame, centralizado, e a ideia básica era simples. Só vamos fazer o seguinte, vamos ter um PC na mesa de cada funcionário,
Vamos ter computadores aqui dentro da empresa de mais capacidade que os PCs, os chamados servidores baseados no modelo de padrão Intel. É um computador mais robusto, feito para ser servidor, com mais processamento, alguns até com 2 ou 4 processadores ou 8 processadores, enfim. Vamos ter os servidores, ao invés de estar lá no mainframe, aqui dentro da empresa, e nos servidores da empresa nós vamos instalar nossos aplicativos, vamos ter os nossos dados aqui, e na estação de cada usuário tem os aplicativos necessários para acessar os dados e os sistemas da empresa. Tá? Essa era a ideia. Imaginava-se que essa ideia traria apenas benefícios, que seria tudo uma maravilha, que não teria um custo elevado, não dependeria mais da linha para o sistema, pelo menos interno da empresa, funcionar, porque estava tudo ali dentro da rede da empresa. Estavam chegando, além dos computadores, os primeiros tinham conexão de rede local de 10 MB, depois começaram a surgir as placas de 100 MB, e já se falava em placas de gigabyte, que se tornaram realidade mais tarde, enfim. Queriam sair daquele modelo centralizado, baseado no mainframe, e passar para um modelo descentralizado, chamado cliente-servidor, de 2 camadas. Né? Como é que funcionava? Eu fiz um diagrama aqui para mostrar para vocês. Em cada mesa de funcionário tinha um computador ou um notebook. Notebook não era muito comum no início porque era muito caro, né? Mas depois, à medida que os notebooks foram barateando, também ou um computador ou um notebook. E tinham computadores de porte um pouco maior, de mais capacidade de processamento, mais memória, mais disco, que ficavam lá na sala de servidores da empresa e exerciam diversas funções. Servidor de arquivos, por exemplo, para ter pastas compartilhadas com documentos que todo mundo ia usar. O usuário podia salvar documentos nessa pasta, podia ler, alterar documentos. Servidor de banco de dados e outros servidores da empresa, como servidor de e-mail, servidor de impressão, de autenticação, etc. Então esse era o chamado modelo cliente-servidor. Tinha os clientes que conectavam os servidores para acessar aplicativos, funções e serviço específico. Então, nesse modelo cliente-servidor, nós temos um ou mais equipamentos de maior capacidade. Aqui entende-se maior capacidade de processamento, de memória, de armazenamento, atuando como servidores. Esses equipamentos ficam reunidos em uma sala conhecida como sala dos servidores. Tá? E esses servidores, eles usavam alguma versão de sistema operacional para servidor. O que tinha na época? Tinha o Unix, que foi a partir do Unix que surgiu o Linux. O Linux é muito semelhante ao Unix, né? Tem a arquitetura dele, interface, tudo. E tinha os Unix de outras empresas, como o AIX, que era o Unix da IBM, rodava nos servidores da IBM, o HP-UX, o SCO Unix, que era um Unix para processadores Intel, que eu usei muito o SCO quando trabalhei na Receita, e tinha um sistema que era dominante, que era o Novell NetWare, que era um sistema para servidores também. E a Microsoft, como não quis ficar de fora, viu o potencial desse mercado, lançou também a sua versão de Windows para servidor. Lembro para vocês que lá na introdução do curso, o colega Eduardo fez um histórico bem detalhado da evolução do Windows, tanto do Windows cliente quanto do Windows Server. Então teve a versão para servidor do Windows, e aí ela foi evoluindo. Teve o NT Server, depois teve o Windows 2 Server, que foi a grande revolução, onde foi introduzido o Active Directory, e aí as sucessivas versões, Windows Server 2003, 2008, 2012 R2, que é o objeto de estudo desse nosso curso, e já existe também o Windows Server 2016. Tá? Então, a Microsoft entrou nesse mercado para querer ocupar essa fatia, para querer ter a sua versão de Windows para servidor utilizada nos servidores nesse novo modelo chamado de cliente-servidor. Então o que a Microsoft queria? Ter o Windows nos clientes, a versão cliente, Windows 3.11, Windows 95, 98, depois Windows ME, Windows XP, Windows Vista e assim por diante até hoje que nós temos o Windows 10. E queria ter a versão de Windows para servidor também nos servidores da empresa.
né? Começou lá com o NT Server, veio evoluindo até hoje, onde nós estamos no Windows Server 2016. Tá? Nos servidores ficavam recursos a serem acessados pelas estações de trabalho, como banco de dados, servidor de e-mail, a intranet da empresa, servidor de arquivo, servidor de impressão e assim por diante. E nas estações de trabalho do usuário, conhecido como cliente, instalava-se todos os programas que o usuário precisava para poder trabalhar. Desde um simples redator de texto, onde o dominante era o Word, uma planilha, o Excel, até os sistemas próprios da empresa. Esses sistemas próprios da empresa que antes estavam lá dentro do MyFrame, que eram desenvolvidos em linguagens para o MyFrame, como COBOL, Natural, Adabase e outras, eles agora eram aplicativos para Windows instalados no computador do usuário e quando o usuário executava o programa, ele ia lá, se conectava com o servidor de banco de dados e buscava de lá os dados e para poder realizar o trabalho. Por exemplo, um sistema de pedidos, né? O atendente ali ia abrir o sistema, ia preencher o pedido. Se o cliente não tivesse cadastrado, ele ia cadastrar o cliente. E esse aplicativo que estava instalado no computador dele estava, na verdade, se comunicando e buscando dados lá num servidor de banco de dados. Então, esse foi o modelo chamado em duas camadas, cliente-servidor em duas camadas, que eu fiz um diagrama aqui para ilustrar bem ele. Uma estação de trabalho com Windows na mesa de cada funcionário, uma estação de trabalho ou um notebook, e aqui o servidor de banco de dados. E os aplicativos eram desenvolvidos e tinham que ser instalados em cada uma das estações de trabalho. O pessoal lá que trabalha com vendas, tinha lá o aplicativo de vendas, controle de consulta de estoque, cadastro de clientes. O pessoal que trabalhava lá no financeiro, tinha lá a aprovação de crédito, consulta de histórico do cliente, títulos em aberto, títulos protestados e assim por diante. Então, cada seção continuava tendo seus aplicativos específicos, só que agora esses aplicativos não estavam mais instalados no servidor, no MyFrame, e sim no Windows, na estação de cada usuário, e esse aplicativo apenas acessava os dados de um banco de dados, de um servidor de banco de dados. E aqui começa já a gente entender uma das funções que o Windows Server executava e executa até hoje numa rede. Você pode ter um servidor, por exemplo, com o Windows Server 2012 instalado e como banco de dados o SQL Server 2008, 2012, 2016, 2017, enfim, uma versão do SQL Server ou outros bancos de dados, o MySQL roda em Windows Server, o Oracle, o PostgreSQL, e o MySQL são bancos, enfim, você tinha um banco de dados que era instalado em um servidor com o Windows Server. Este foi o modelo cliente-servidor tradicional de duas camadas, ou seja, a interface do programa, a lógica do negócio, tudo fica instalado no programa que está no cliente, e a outra camada são os dados que ele acessa lá no servidor de banco de dados. Os vendedores da época venderam a ideia de que isso aqui seria o paraíso, seria maravilha, você estaria com os sistemas dentro da rede da empresa, tudo funcionando maravilhosamente bem e seria muito mais barato do que ter um modelo centralizado baseado no MyFrame. Mas nós vamos ver logo em seguida que foi uma ilusão. Não era bem assim, não funcionou dessa maneira. Tá? Quais as camadas que nós temos numa aplicação? Nós temos a apresentação, que é a interface. O cara abriu o programa, quais os menus que aparecem. Quando abre lá clica lá em cadastro de clientes, aparece um formulário com alguns campos para ele preencher. Isso a gente chama a interface gráfica, a apresentação do programa. Temos também a lógica do negócio, que são as regras que definem de que maneira os dados vão ser acessados, processados e como eles... Por exemplo, nós temos uma legislação tributária que tem lá, você está emitindo uma nota fiscal, dependendo do tipo de operação é um imposto, outro tipo de operação é outro imposto, se é para dentro do mesmo estado é uma tarifa, se é para fora do estado é outra. Isso tudo é a lógica do negócio e nesse modelo cliente-servidor, toda essa lógica está na aplicação que é instalada no cliente. Só que um problema que acontece é que essa lógica está sempre mudando, principalmente a que depende da legislação. No Brasil, a todo momento a legislação contábil e tributária está mudando. E quando muda, você tem que adaptar o programa para se adaptar à legislação.
E aí o que acontece nesse modelo cliente-servidor de 2 camadas? O programador tem que fazer uma nova versão do programa, seja lá usando Visual Basic, VBNet, Delphi, Java, qualquer linguagem de programação. E essa nova versão a equipe de TI tem que ir lá e instalar em cada computador que está usando o programa. Então, se lá na empresa tem 5.000 funcionários dividido em 100 filiais diferentes que estão usando o programa, nas 5.000 estações tem que ir lá instalar a nova versão do programa. Terminou de instalar tudo isso, está usando. Daqui uma semana mudou algumas regras de negócio, tem que fazer tudo de novo. Por quê? Porque toda a lógica do negócio, no modelo cliente-servidor de 2 camadas, fica onde? Fica aqui na aplicação que está instalada na estação de trabalho de cada cliente. Como a lógica do negócio está sempre mudando, principalmente por conta de mudanças da legislação, já dá para ver que virou um inferno isso aqui. A cada mudança, a equipe de programação gera a nova versão e a equipe de TI tem que estar saindo, instalando em todos os computadores que precisam da nova versão da aplicação. Esse foi um dos grandes problemas. E a outra camada, que é o banco de dados, essa fica no servidor. Então, essa é um pouco menos crítica, porque se você tem que alterar alguma coisa aqui, você altera e desde que não afete a aplicação, né? Você pode alterar no servidor. O principal problema, então, nesse nosso modelo cliente-servidor era que qualquer alteração feita na apresentação do programa, na interface gráfica dele ou na lógica do negócio, exigia que uma nova versão do programa fosse criada e instalada em todas as estações onde o programa fosse utilizado. Isso demonstrou-se absurdamente caro e de difícil controle. Lá pelas tantas, você, por falha do técnico ou por falha de um script de atualização, esquece de atualizar em alguns computadores. Aí uns estariam utilizando a versão antiga e outros a versão nova. Uns respeitando as novas regras e outros não. Aí poderia ter uma nota emitida com a tarifa, com a alíquota errada, uma nota que seria rejeitada, enfim, problemas e mais problemas. E aí, além de problemas, difícil de manter, difícil de administrar, o custo tornou-se muito elevado, custo total de propriedade. O que é esse Total Cost Ownership? É uma medida do custo total anual para manter uma estação de trabalho conectada à rede e funcionando com todos os programas que o usuário necessita para realizar o seu trabalho do dia a dia. E manter essa estação atualizada, ou seja, mudou um ou mais dos aplicativos que ele usa, tem que instalar as versões atualizadas. E veja bem, anteriormente eu comentei com um aplicativo que mudasse, mas na empresa normalmente tem 20, 30 mais aplicativos. Cada um desses que mudasse, você tinha que reinstalar a nova versão dele em todas as estações que ele fosse ser utilizado. Além disso, nas empresas tinha casos assim, que alguns computadores tinham Windows 98 e outros já tinham Windows XP. Aí a nova versão era compatível com 98, mas não era com XP ou vice-versa. Ou dava um conflito de DLL. Você ia instalar a nova versão e não funcionava. Aí era uma DLL que estava faltando, era um arquivo que não tinha sido registrado. Enfim, gente, o cliente-servidor passou de promessa do paraíso a um verdadeiro inferno. E as instituições americanas que trabalhavam com esse acompanhamento e com esse cálculo, estimaram em $10 mil, é dólar mesmo, não é real, por ano, o custo de manter uma estação de trabalho funcionando no modelo cliente-servidor em 2 camadas. Então, se a empresa tivesse 1.000 estações, 10 mil vezes 1.000, 10 milhões de dólares por ano, só para manter essas estações funcionando, com todos os aplicativos necessários para que os funcionários pudessem realizar o seu trabalho. Se tornou impraticável, se tornou um verdadeiro inferno. Então aí o que o pessoal fez? Estamos com um problema grande. O que nós podemos fazer num primeiro momento para minimizar esse problema? E aí eles chegaram à conclusão que um dos grandes problemas era as regras de negócio. Elas mudam a todo momento. Você pode mudar a política de aprovação de crédito da empresa, você pode as leis contábeis, trabalhistas, tributárias, previdenciárias estão sempre mudando, mudou, você tinha que adaptar o programa. E no modelo cliente-servidor, toda a lógica estava no aplicativo.
que estava aqui instalado na estação do usuário. Então a ideia foi, então vamos fazer o seguinte, tem como nós tirar a lógica de dentro do aplicativo e colocar em algum outro lugar de maneira centralizada, de tal maneira que, se mudou a lógica, a gente só tenha que mudar num local e todos os clientes passem a ter acesso à lógica já modificada. É possível isso? Vocês já estão quase deduzindo o que foi feito, né? Foi feito o que a gente chama de modelo de aplicações em 3 camadas. Foi criado o chamado servidor de aplicação. O que é esse servidor de aplicação? Ele é um servidor auxiliar, intermediário entre o cliente e o banco de dados. É no servidor de aplicação que estão programadas, codificadas todas as lógicas de negócio da empresa. Então, o cliente ficou só com a interface para ele usar o programa, e quando ele manda lá cadastrar um cliente ou manda avaliar um pedido de abertura de crédito, esses dados são enviados para o servidor de aplicação. Aqui são aplicadas as lógicas do negócio. Se precisar dados daqui, o servidor de aplicação solicita, recebe os dados, avalia, vê se a regra foi respeitada e dá ok para que a transação seja concluída ou não. Ou seja, o cliente não conversa mais diretamente com o banco de dados. Toda a conversa, toda a interação do cliente é com o servidor de aplicação, o qual, de acordo com as regras, com a lógica do negócio, executa as transações e interage com o banco de dados. Qual a grande vantagem disso? Tiramos do cliente toda a parte de lógica do negócio, as regras do negócio, e colocamos em um local centralizado, o servidor de aplicação. Com isso, mudou uma lógica, mudou uma regra do negócio, basta atualizar aqui sem ser necessário instalar o programa novamente em todas as estações de trabalho. E como o que mais muda, o que muda mais frequentemente é a lógica do negócio, são as regras do negócio, isso aqui facilitou enormemente a vida. Antes, a toda hora tinha que estar instalando novas versões das aplicações em cada estação de trabalho, agora raramente. Isso talvez tinha que ser feito 1 ou 2 vezes por ano. E quando, nesse novo modelo, é que era necessário instalar as novas versões dos aplicativos nos clientes? Quando mudasse a apresentação do programa, que nesse modelo de 3 camadas, a única coisa que ficou no programa aqui no cliente é a apresentação. As telas gráficas, os menus, a cara, o que o usuário vê e usa do programa. Só que como a interface muda bem menos frequentemente do que as regras, então nesse modelo em 3 camadas já foi um grande avanço em relação ao modelo em 2 camadas. Vamos ver se eu comento aqui com vocês. Comento, ó. De novo, as 3 partes: apresentação, lógica e dados. A apresentação, nesse modelo de 3 camadas, continua no programa instalado no cliente. Quando houver alterações na interface do programa, ainda vai ter a necessidade de vir e instalar o programa em todas as estações onde ele for necessário. A lógica, aqui que foi a grande mudança que houve. Toda a lógica, todas as regras do negócio, que são as que determinam de que maneira os dados vão ser utilizados e manipulados, esta foi deslocada para o servidor de aplicações. Foi centralizada em um único local. Tá? Dessa maneira, quando uma regra de negócio for alterada, basta atualizá-la no servidor de aplicação. Após a atualização, todos os usuários passam a ter acesso à nova versão, sem que seja necessário reinstalar o programa cliente em cada um dos computadores ou notebooks da rede. Vejam que, ao centralizar as regras do negócio em um servidor de aplicação, facilitamos a tarefa de manter a aplicação atualizada. Agora multiplica isso por 15, 20, 30 aplicações que são usadas na empresa. As coisas estão começando a melhorar. E os dados continuam no servidor de banco de dados. Então nós temos no cliente a apresentação e nos servidores a lógica no servidor de aplicação e os dados. Opa, aqui passou um errinho, né? Servidor de banco de dados. Mas ainda tínhamos que evoluir. De que maneira? Para as chamadas aplicações em 4 camadas. E o que essa aplicação em 4 camadas fez? Ela tirou o último item,
que estava no cliente, que era a apresentação, e jogou para um servidor de apresentação, um servidor de interface, que nada mais é do que um servidor web. Então agora aquelas três partes que formam a aplicação, apresentação ou interface, lógica do negócio e dados, todas as três partes então estão em servidores. A interface passou para um servidor web, e o que os aplicativos passaram a ser? Ao invés de aplicativos que tinham que ser instalados no Windows, o aplicativo virou um endereço que o usuário acessa dentro do navegador. Tem um endereço lá, intranet, abc.com/sistemas, por exemplo, aqui poderia ser /aplicativos. Quem cria o aplicativo, quem configura o servidor web é que define. Nós vamos ter num dos módulos, 2 módulos aqui do curso, nós vamos estudar o IIS, que é o servidor web para criar sites e aplicações web no Windows Server. E acessa lá. Quando ele acessa um determinado aplicativo, digita o endereço do navegador, pede o login e senha dele, ou se for uma empresa que implementou segurança mais avançada, pode ser que exija um certificado digital ou um leitor de digital, um leitor de íris, tudo depende do nível de segurança que você quer implementar. Então a aplicação também foi tirada do cliente e foi passada a aplicação para o servidor web, a lógica do negócio para o servidor de aplicações e os dados para o servidor de banco de dados. Agora o que acontece? Se precisou atualizar a aplicação, atualiza a página de acesso lá no servidor web. Não precisa reinstalar mais nada no cliente. Atualizou uma lógica, atualiza lá no servidor de aplicações. Não precisa instalar nada no cliente. Atualizou aqui, quando ele acessar o endereço da aplicação, já vai acessar as regras atualizadas. E o banco de dados também está lá, tudo está nos servidores. Então agora o cliente, tudo que ele precisa é um computador com um navegador instalado. Tem o navegador, ele acessa o endereço das suas aplicações, que inclusive o administrador pode configurar via GPOs. Nós vamos ter um módulo sobre GPOs, para criar lá nos favoritos do usuário os atalhos para as aplicações que ele usa, de acordo com o perfil dele. Então o usuário pegou, abriu o navegador, já tem ali os atalhos para as aplicações, acessa, tudo bonitinho. Mudou a interface, mudou lógica, mudou qualquer coisa, atualiza no servidor. Próxima vez que o cliente acessar pelo navegador, já vai acessar a versão atualizada, sem ter que estar reinstalando tudo cada vez que muda a aplicação em cada cliente. Então esse modelo aqui, ele tem todas as vantagens do modelo que era da época do MyFrame, que tudo é administrado centralizadamente. Esses servidores ficam numa sala de servidores com controle físico, ar-condicionado, controle de umidade. Centralizou tudo, a interface das aplicações, a lógica, o banco de dados, facilita para você fazer o backup, porque o administrador da rede pode configurar scripts para automatizar o backup disso aqui tudo. Enfim, todas as vantagens que nós tínhamos na época do MyFrame, com um custo bem mais reduzido e um ambiente bem mais fácil de administrar. Essa foi a evolução do modelo desde do MyFrame lá até o servidor em 4 camadas. Quais são as 4 camadas? É o servidor, servidor de aplicação, né? O servidor de lógica, o servidor de banco de dados e o próprio cliente, que é uma das outras camadas. Que no material eu comento com vocês. Cliente, nesse caso, é o navegador, pode ser o Chrome, o Internet Explorer. A empresa vai definir o navegador que ela vai utilizar. Toda a parte de apresentação passam a ser aplicações web hospedadas no servidor IIS, que é um servidor com o Windows Server instalado e o IIS. Aí pode ser desenvolvido em qualquer das linguagens, aí pode ser ASP, ASP.NET, PHP, Java, a linguagem que a empresa quiser utilizar. A lógica no servidor de aplicações, né? E os dados no servidor de banco de dados. Com o deslocamento da camada de apresentação para um servidor web, nós resolvemos o problema de termos que atualizar a aplicação em centenas ou milhares de computadores cada vez que uma interface precisar de alterações. Então, tornou muito mais gerenciável, muito mais administrável e o custo para manter esse ambiente funcionando muito mais reduzido. Muito bem.
E aqui aquela pergunta que eu deixei lá para vocês. Os autores estão meio loucos das ideias, o Júlio e o Edu, ou nós estamos voltando ao modelo centralizado do MyFrame? Porque o raciocínio que você deve estar fazendo é assim, ó. Na época do MyFrame, os aplicativos ficavam no MyFrame, centralizadamente. O acesso era feito através de terminais conhecidos como terminais burro, e a administração era feita centralizadamente. Só que era muito elevado os custos e as linhas de comunicação muito ruins. No modelo cliente-servidor clássico de 2 camadas, a aplicação e a lógica no programa instalado no cliente e os dados no servidor de banco de dados. Isso gera dificuldades para atualizações das aplicações e um elevado custo para manter esse modelo. Estou resumindo aqui o que nós vimos até agora. A nova tendência é portar as aplicações para um modelo de N camada, onde as aplicações, a interface e a lógica e os dados ficam em servidores e o acesso é feito através do navegador. Puxa, mas o modelo em N camadas não é praticamente o mesmo modelo do MyFrame? Com aplicações e dados no servidor, aplicações, dados e lógica, administração centralizada, redução no custo. É isso mesmo. Só que aqui, ao invés dos terminais burros, o que nós temos como cliente? O navegador. Esse modelo é muito próximo do modelo do MyFrame, porém, com todas as vantagens da evolução na informática nas últimas décadas, tais como interface gráficas, programas mais poderosos, mais rápidos, links mais estáveis e muito mais recursos do que eu podia ter nos programas que tinha na época do MyFrame. Na prática, né? O que existe nas empresas, principalmente nas grandes empresas? É um modelo misto. Algumas aplicações ainda rodam no PC do usuário, no modelo cliente-servidor, outras são acessadas através da rede, mas rodam nos servidores de rede, e tem empresas maiores que ainda têm sistemas no MyFrame. O sistema está funcionando, está estável, está com um custo que a empresa acha aceitável, ela simplesmente não mexeu, ela põe lá um emulador de terminal no computador do usuário e continua usando o MyFrame. A tendência é todas as aplicações irem aos poucos migrando para esse modelo em N camadas. Novas aplicações que as empresas implementam são todas já nesse modelo de N camadas. E aqui só para ilustrar esse mix de aplicações, ó, quando eu vou num dos bancos com os quais minha empresa tem conta, renovar um seguro ou tratar de um assunto diferente com o gerente, eu fico observando a tela dele ali. E o que ele tem nessa tela dele? Tem aplicativos do dia a dia, tais como o Word, o Excel, um aplicativo de cálculo e análise de crédito. Esse aplicativo de cálculo e análise de crédito que o meu gerente usa é um aplicativo que está lá no MyFrame. Ele analisa o meu histórico, vê ali qual é o limite de crédito que ele pode me dar, quais condições de taxa ele me oferece, se precisa de avalista ou não. Que eu vejo bem que é um terminalzinho sendo emulado, é um programa emulando um terminal acessando o MyFrame. E já tem outros aplicativos que ele abre ali para me oferecer um seguro de vida, me oferecer um seguro residencial. Eu vejo que tipicamente ele entra no navegador, digita um endereço e está lá acessando um aplicativo em N camadas que já foi desenvolvido nesse novo modelo. Enfim, pegou-se no modelo de N camadas o que tinha melhor dos dois mundos. No mundo do MyFrame era ter tudo centralizado, mais fácil de administrar, mais seguro. E no modelo cliente-servidor, a ideia era ter os dados mais perto, dentro da empresa, como uma interface gráfica de mais fácil utilização. Ou seja, não estamos voltando para o modelo do MyFrame, estamos apenas usando as características que o MyFrame tinha de bom para chegar num modelo que parece ter se estabilizado, que é esse modelo de N camadas, que é o modelo de aplicações web. O que ficou como pergunta agora foi: Júlio, por que tu fez toda essa conversa, por que tu falou tudo isso sobre os modelos de aplicações na empresa num curso do Windows Server 2012? Porque eu queria que vocês entendessem cada uma dessas funções: servidor de aplicação, servidor de interface ou servidor de lógica e servidor de banco de dados, além de outros tipos de servidores, para mostrar para vocês quais os papéis que o Windows Server 2012 pode desempenhar em uma rede de computadores. Mas como essa lição já está ficando um pouco longa, eu vou encerrar ela por aqui e na próxima lição eu vou apresentar para vocês os diferentes papéis que o Windows Server 2012
pode desempenhar na rede da sua empresa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, terão aproveitado muito mais se antes de assistirem o vídeo, vocês tiverem lido o PDF, como eu sempre tenho recomendado. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição, onde nós vamos ver o papel do Windows Server em uma rede, nos servidores de uma rede de computadores, tá bom? Valeu! Agradeço por ter assistido o vídeo até o final e lembrando sempre que todas as videoaulas, todas as lições sobre o Windows Server estão disponíveis na playlist que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui você vai ter acesso a centenas de vídeos desde o vídeo número 1. Lembro também que essa aula é uma aula de demonstração da nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. É um curso com acesso vitalício, atualizações permanentes, já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server, esse curso foi feito para você, pois vai desde os fundamentos teóricos, instalação, configuração, administração, tem aulas do Server 2012, 2016, 2019 e quando lançarem novas versões a gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova, tá? Existem milhares de vagas, gente, milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Directory. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional por um preço muito em conta, que você pode acessar através desse endereço aqui, é essa nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Tá legal? Dá uma olhadinha lá, somos em 4 autores, sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. E se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal, não esqueça de clicar no inscrever-se para se inscrever aí no canal. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, achou um erro no vídeo, quer relatar, quer elogiar, quer criticar, usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, que são centenas de comentários todos os dias, mas eu respondo todos pessoalmente. E me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server, compartilhando o endereço do vídeo, o endereço da playlist, através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção e até a nossa próxima lição.